em nome do Senhor Jesus. Para você que não me conhece, eu sou o pastor Alessandro, sou pastor da Igreja Cristã Templo do Espírito Santo, e hoje nós vamos falar sobre o tema o raio-x do Pai Nosso. Já ouviu falar? Então, você já viu no Google, no YouTube? Pois é, nós vamos falar sobre isso hoje e eu creio que o Espírito Santo vai falar ao nosso coração, tá certo? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, aonde quer que você esteja nesse instante, que ao receber essa palavra, você seja muito abençoado. Que o Espírito de Deus te abençoe poderosamente no nome do Senhor Jesus. Tá bom? Olha, antes de ir para a palavra, eu queria fazer uma oração para que Deus me ajude, me direcione e para que você seja tocado com a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, vamos falar com o Papai do Céu e Ele irá abençoar. Senhor nosso Deus, nosso eterno e querido Pai, nós entramos na Tua presença em oração e pedimos ao Senhor perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, que o sangue de Jesus, que é poderoso, possa lavar-nos de toda iniquidade, de todo mal, que possamos ser remidos completamente. Senhor Deus e Pai, abençoe essa nossa leitura da Tua palavra, que sejamos fortalecidos e toda pessoa que ouvir essa transmissão, que o Senhor possa revelar algo para ela, que o Senhor se apresente para ela de uma forma que ela fique convencida, porque o Espírito Santo é quem convence, está escrito, que ela seja convencida de que é o Senhor que está falando com ela, que está visitando a vida dela. Em nome e para a glória do Senhor Jesus, que o Senhor abençoe. Amém e graças a Deus. Amém, meus irmãos? Então, hoje nós estamos com esse tema, o raio-x do milagre. Perdão, o raio-x do Pai Nosso, né? É porque nós também tivemos um tema que era o raio-x do milagre. E hoje nós estamos no raio-x do Pai Nosso. E você sabe, o raio-x, ele é pedido quando o médico, ele quer ver por dentro, né? Ele não consegue diagnosticar por fora. Ele precisa ver por dentro. O que tem dentro, né? Então, quando nós trazemos esse tema do raio-x do Pai Nosso, é que a gente possa enxergar além, enxergar talvez algo que esteja inserido, codificado
nessa passagem bíblica. Porque a Bíblia tem muito isso. Existem milhares e milhares de pessoas que elas leem a Bíblia como um livro comum. Então, ela absorve a história, né? Mas, como a Bíblia não é um livro comum, ele é espírito e vida, né? As palavras contidas são espírito e vida. Então, quando a pessoa ela lê de forma direcionada pelo Espírito Santo, essa pessoa ela enxerga não só a historicidade, mas ela enxerga algo que está ali nas entrelinhas. E às vezes é o que é mais importante. Entendeu? Por isso que a Bíblia não pode ser lida de forma natural. A pessoa ela precisa fazer uma oração antes, ela precisa buscar de Deus um direcionamento. E com um direcionamento do Espírito haverá um entendimento. E assim, com um entendimento, a pessoa ela vai ter um relacionamento. Aleluia! Então vamos lá. Para começar, eu preciso de duas passagens bíblicas, né? Nós vamos começar aqui, eu vou colocar na tela. Se você tiver a sua Bíblia, você pode abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 11 e Mateus capítulo 6. Tá? Mas, se não tiver com a Bíblia agora, você pode acompanhar. Né? Acompanhe aí na tela. Isso. Lucas capítulo 11. Está aí na tela para você acompanhar na Bíblia. Tá certo? Eu espero você achar. Se você estiver buscando aí agora, eu espero você achar. Graças a Deus. Então, vamos lá, meu irmão, minha irmã. Vamos para a palavra? Deus vai falar com a gente. Não vai? Em nome do Senhor Jesus. Então, vamos começar aqui em Lucas. Nós vamos ler só um pedacinho para a gente ir para outra passagem. Tá certo? Porque, deixa eu explicar aqui uma coisa para você. Você já teve um professor bom? Já teve um professor daqueles bons? Mas o professor bom é aquele que você entende o que foi ensinado, que abre a sua mente, sabe? E você compreende aquilo. Não uma coisa decorada, mas algo que entra na sua cabeça. Então ali o professor é bom, porque ele ensina. A didática é algo que te trouxe luz, que te trouxe entendimento. Eu disse, não, fulano de tal é um bom professor. Eu entendi, eu nem gostava daquela matéria, né?
Eu nem gostava daquela matéria, mas esse professor, ele ensinou de uma forma que eu passei a gostar dessa matéria, que ele entendeu. Então, o bom professor é aquele que o aluno entende, né? Então, veja bem, nós vamos falar hoje sobre o raio-x do milagre, o raio-x é milagre também, o raio-x do Pai Nosso, né? E a gente vai ter o melhor professor do mundo, que é Jesus. Uma coisa é o pastor te ensinar a orar, né? Você já viu que o pastor às vezes diz assim, diga assim comigo, meu Deus. Aí a pessoa, meu Deus. Ela, em nome de Jesus. Aí a pessoa, em nome de Jesus. Não é? Não será o pastor que irá te ensinar. O próprio Jesus vai te ensinar. Ele é o melhor. Olha, o pessoal vende muito curso, né? O pessoal gosta de vender curso para ensinar a orar, para ensinar a, sei lá. O pessoal faz curso de tudo quanto é coisa para cobrar, para te ensinar. Eu sou contra a pessoa cobrar para ensinar a palavra. Sou contra. Ah, pastor, mas o senhor é a favor do dízimo, da oferta? É para manter a igreja, filho. Se a gente pudesse fazer sem ter que pagar o prédio, né? Sem ter que pagar o prédio, era bom demais, não é verdade? Sexta-feira agora tem um boleto do aluguel da igreja, que está lá para a pessoa chegar e ter um ventilador, ter uma cadeira confortável, ter banheiros, ter água, ter luz, tudo prontinho para a pessoa ir ali sem ninguém interrompê-la, né? Mas, se fosse o caso de ser tudo gratuito, era bom, né? Não é verdade? Pois é. Então, amado irmão e irmã, Jesus vai te ensinar. Jesus vai te ensinar. Lucas capítulo 11 diz assim, de uma feita, estava Jesus orando em um certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos, quem será, hein? Quem será esse discípulo, hein? Um dos seus discípulos lhe pediu. Olha o pedido que esse discípulo... Eu vou dizer uma coisa para você. Esse discípulo, eu não sei quem foi. Eu não sei, mas esse cara é diferenciado. Porque ele pediu uma coisa que ficou registrado para o resto da vida. Para o resto né? Quer dizer, mais de 2000 anos. E esse cara fez um pedido que ficou escrito. Porque se ele não pede, ela... Os outros, aqui nesse momento, não pediram nada, mas ele pediu. Ele disse assim, ó, um dos discípulos lhe pediu, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Olha que forte. Sabe? É isso que faz toda a diferença. Tem gente que ela pede tudo menos aquilo que importa. Às vezes a pessoa, a Bíblia diz, pedi e pedis mal, né? Então, esse discípulo foi diferenciado. Eu gostaria de saber quem foi. Eu não sei, mas ele pediu para Jesus ensinar eles a orar. Que maravilha! Uma coisa que ficou para a gente aqui, ó. E Jesus ensinou, viu? Olha lá, ó, verso 2. Então,
ele os ensinou. Que maravilha, hein? Ele podia ter pedido outra coisa, mas ele pediu algo espiritual e foi imediato. Às vezes as coisas espirituais, elas precisam ser imediatas. Às vezes pedidos espirituais, eles são respondidos imediatamente por causa da necessidade, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo daria os dons de acordo, isso está escrito, tá? Estou inventando não, de acordo, os dons são dados de acordo com a necessidade. Por isso que os pedidos espirituais, eles são colocados na urgência. A urgência para aquela determinada coisa. Então, ele fez o pedido a Jesus para Jesus ensinar a orar. E Jesus ensinou. Ponto. Agora, a gente vai para Mateus capítulo 6, que é mais completo. Amém? Então, nós vamos pular aqui para Mateus capítulo 6. E a gente não vai direto na resposta de Jesus, porque ele fala algumas coisas antes. Ou falou e ficou faltando lá no outro evangelho. A gente não sabe. A Bíblia, às vezes, ela é fracionada, né? Então, às vezes, está ali, não está em ordem. Mas o que a gente entende é que essa passagem, ela está relacionada com aquela outra. Tá bom? Então, a gente vai vir para Mateus 6 para ampliar a visão. Então, o Senhor Jesus vai dar uma resposta. E ele começa aqui no Mateus capítulo 6, falando sobre os hipócritas. Estava se falando de oração, né? E ele toca num ponto sobre a hipocrisia. Porque se tem uma coisa que atrapalha a oração, né? Além da dúvida, além do medo, da preocupação, existem muitas coisas que atrapalham, mas a hipocrisia é algo que atrapalha a oração, porque a oração ela precisa de sinceridade. Porque a pessoa está falando com alguém que conhece tudo. Não é verdade? Você vai orar a Deus e Deus é onisciente. Se ele é onisciente, ele sabe de tudo. Ah, pastor, mas por que eu vou orar então se ele sabe de tudo? É porque ele quer ouvir a sua versão. Ele quer ouvir da sua boca. Então vamos lá. Aí Jesus vai entrar aqui na resposta e ele diz assim, olha, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serem vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai. Então ele já inicia falando da hipocrisia e de homens que gostavam de ser vistos. Eles faziam orações para exerciam justiça, para serem vistos e receber aplausos. Entendeu? Então Jesus, ele já fala sobre a questão da hipocrisia e, lógico, pessoas que exerciam uma justiça, mas não viviam aquilo. Para os outros, Jesus chega a dizer que os fariseus, eles colocavam cargas nos outros, mas não carregavam nem com o dedo aquela carga. Então, no verso 2, ele começa a falar
de pessoas que gostavam de fazer justiça para serem vistos. Você já viu que quando a gente está assistindo um jogo de futebol, se o juiz aparecer demais, a partida não presta. É ou não é verdade? Assim quem entende de futebol, né, fala. No versículo 2 diz assim: quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas, nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Quer dizer, que a recompensa de quem dá esmola, dá ajuda, e não é oferta, tá? Esmola é uma coisa, oferta é outra, tá? Às vezes a pessoa, ela confunde, ela pensa que oferta é esmola. Não, oferta não é esmola. É totalmente diferente, tá? Então, aquela pessoa que ajuda e toca trombeta, quer dizer, sai falando para todo mundo. Se você ajudar alguém, e às vezes a pessoa, além dela ajudar e falar que ajudou, sair falando que não, ajudei fulano, quando estava numa situação difícil, eu fui lá e ajudei, dei dinheiro para ele, não sei o que e tal. Fala alguma coisa para outra pessoa e às vezes a pessoa fala direto para aquela pessoa que foi ajudada. Você, não, mas eu te ajudei. Eu ajudei você quando você estava na miséria e tal. Quer dizer, essa pessoa que tocou trombeta, quer dizer, fez aquele alarde, contou para todo mundo, perdeu. Não tem galardão com o Pai. Tá? A Bíblia diz que já recebeu a recompensa, é tapinha nas costas. Parabéns, é like, entendeu? Então, se fizer alguma ajuda, não toca trombeta, não posta, né? Não posta. E isso é um erro cometido, até a gente já cometeu esse erro de, às vezes, distribuir coisas e aí alguém bate uma foto e aí posta, né? Quer dizer, ali já era, perdeu. O galardão do Pai não tem. Vai ser só aqui que a pessoa olha, que bacana, fulano está ajudando o próximo, olha que legal, tal. Ali vai ser a recompensa. Mas a recompensa, olha só, vamos lá. Verso 3. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Então o Senhor Jesus, ele está explicando, começando a explicar para entrar na oração, né? Então ele já fala que a justiça não pode ser feita para ser vista, né? Não, a pessoa, ela é uma pessoa justa, que quer a coisa certa, mas ela não pode humilhar os outros, porque os judeus, na época, os judeus não, os fariseus, né? São judeus, mas se referindo aos fariseus, que eram hipócritas, e eles faziam para aparecer. Então, o segredo para receber o galardão do Pai através de ajudas, de esmolas, é o segredo. Então você faz, mas fica caladinho. Entendeu? Não fala para ninguém que você fez. O Pai vai te abençoar. Bom, agora ele vai entrar na parte de oração e diz assim: e quando orares, não sereis como os hipócritas. Por quê? Porque eles gostam de orar em pé. Aqui está errado, aqui, tá? Mas é do programinha aqui, tá? Colocou junto aqui. Tem que dar um espaço aqui. Em pé, aí espaço, nas sinagogas e nos cantos das praças. Para quê? Para serem vistos dos homens.
em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Então, ele está falando aqui desse tipo de oração que é feita pelo hipócrita. Ele não está orando para ter comunhão com Deus. Ele está orando para que as pessoas digam, olha como fulano é espiritual, né? Você já viu pessoas que elas começam a orar e de repente, se não tiver ninguém, ela não fala em língua. Era para ser o contrário, né? Quando não tem ninguém, ela não fala em língua, mas quando tem gente, aí ela lasca a garganta a falar em língua para que as pessoas... E assim, essas línguas que ela fala é repetindo coisa que ela ouviu, entendeu? Então ela dispara aquelas línguas, aí todo mundo olha assim, olha, fulano é espiritual e tal, orou em línguas, né? Fulano é espiritual, olha só, fala em línguas estranhas mesmo, viu? Então, não é para ser visto. Não é para ser visto. Sabe, a pessoa ela tem que querer orar. Pastor, mas então quer dizer que eu não posso orar em pé na igreja? Não está falando sobre isso. Está falando de um tipo de hipócrita que quer orar para todo mundo ver. Para ver que ele é espiritual. Entendeu? E Jesus diz mais uma vez, já recebeu sua recompensa. Sua recompensa são as pessoas olhar para você e dizer, olha, fulano ora em línguas, olha como ele ora bonito. Você já viu? Tem gente que fala assim, olha, fulano ora tão bonito. Eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Já receberam a recompensa. A recompensa é o louvor dos homens. O louvor dos homens. Mas quem realmente deseja ter comunhão com Jesus, ele busca a Ele em secreto. Como assim em secreto, pastor? Eu não vou abrir minha boca. Eu vou contar para Deus. Eu vou orar para Deus. Eu não vou abrir minha boca para o vizinho ver. Não. Então, Jesus, ele dá aqui, ele dá aqui uma direção e ele diz assim, olha, no verso 6, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vem em secreto te recompensará. Então Jesus está falando de comunhão, de intimidade. Intimidade tem que ser com a porta fechada. Porta fechada. Não para aparecer de maneira hipócrita, né? Mas vivendo aquilo. Aí no verso 7, ele está ensinando, tá? O discípulo, ele pediu para Jesus ensinar e ele está ensinando, só que ele vai chegar na oração propriamente dita. Ele está preparando, entendeu? Aí no verso 7, ele vai dar mais um ensinamento. Ele diz assim, e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Eu tenho uma Bíblia aqui no original e aqui no verso 7, né? E aqui no verso 7 diz assim, e quando orarem não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como os pagãos. Pessoas que não eram da fé. Quando a Bíblia fala dos gentios, de quem não era do povo de Israel. E o povo que não era de Israel tinha esse costume de orar repetindo as coisas, ficar repetindo,
porque eles achavam que repetindo, falando muito, seriam ouvidos. Mas pelo contrário, Jesus disse assim: olha, não use de vãs repetições. Na hora que você for orar, aqui na Bíblia, né? Se você for ensinado a ficar repetindo uma coisa, repetindo, não, de jeito nenhum, está errado. Ah, mas eu fui ensinado desde criança assim, está errado, filho. Você prefere ser ensinado pelo professor que é Jesus ou por alguém de uma religião? Você quer ser ensinado pela palavra de Jesus ou pela religião? Você escolhe. Então Jesus disse: e orando não useis de vãs repetições. Então para que você está repetindo aí? Repetindo, aquela, sabe? Aí termina vai de novo repetindo. É por isso que daqui a pouquinho Jesus vai entrar no Pai Nosso. E existe 2 tipos de Pai Nosso. Daqui a pouco eu falo. Então vamos lá. Vou repetir aqui o 7. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Agora sim ele vai entrar no Pai Nosso, tá? Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Continuando. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, amados irmãos e irmãs, existem 2 tipos de Pai Nosso. O Pai Nosso religioso, ele cai no erro do versículo acima, que é usar, quer dizer, o versículo acima não, mas o que nós pontuamos acima aqui. Orar usando vãs repetições. Então, o Pai Nosso religioso é aquele que fica repetindo. Sabe? A pessoa fica: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós, vosso reino, seja feito. Aí de novo, Pai Nosso, porque alguém disse para ela: você vai orar 50 Pai Nosso. Por quê? Porque você pecou. Uai. Mas a oração, quem disse que a oração é penitência? Não, a oração não é penitência, não. A oração não é sentença porque você pecou. Ah, não, você pecou, então você vai ter que orar 100 vezes o Pai Nosso. Onde que está na Bíblia isso? Isso é invenção de homem. Mais uma vez, eu pergunto para você: você quer ser ensinado pelo professor Jesus, o mestre? Ou você quer ser ensinado pelas religiões? Porque as religiões, elas ensinam o que quiserem. É assim que nascem as seitas, né? Então, amado irmão e irmã, existe o Pai Nosso religioso, o Pai Nosso que repete, como penitência, e existe o Pai Nosso que Jesus está dando um modelo, um gabarito, algo que você vai se basear, algo que contém tudo, porque Jesus é Filho de Deus. Ele sabe
tudo. Ele sabe a vontade do Pai. Então, nada melhor do que o filho para ensinar o que o pai gosta, o que o pai quer. Nessa passagem, ele não está pedindo para você repetir o Pai Nosso. Ele está te dando um gabarito. Ele está te dando um modelo para você seguir. Tudo que precisa está inserido nisso. Não está pedindo para você repetir. Ele está ensinando a você qual o caminho, qual a ordem, sabe? É lógico que a oração, ela tem várias formas, sabe? E tudo isso pode ser inserido, englobado aí, ó, nesse modelo. Compreende? Então, o Senhor Jesus, ele está ensinando as coisas que devem ter numa oração. Então ele fala que primeiro deve se dirigir ao Pai, né? Então a oração, ela tem que ser direcionada ao Pai e não à mãe. Compreende? Ah, não, mas a religião... Não, olha, eu sei que tem pessoas que nesse momento vai tirar do vídeo, vai mudar, vai para outro canal, tudo bem. Mas você que sabe. Você quer ser ensinado pela religião ou por Jesus? Jesus manda orar ao Pai. Ao Pai. Não é a mãe. Desculpe, mas é a palavra. E eu sei que você é uma pessoa inteligente. Eu sei que você é uma pessoa inteligente. Então Jesus está ensinando. Você quer aprender? Não é comigo, não. Eu também não sei, não. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz... segura aí, tá? A Bíblia diz aqui em Romanos 8, diz assim, ó... Romanos, eu vou voltar para lá, tá? Aguenta firme. Em Romanos, capítulo 8, verso 26, diz assim: também o Espírito Santo, tá com E maiúsculo, semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Por quê? Porque não sabemos orar como convém. Povo de Deus, a gente não sabe orar, não. Ah, pastor, eu sei, oro bonito. Não, esquece. A gente não sabe orar, não. A gente precisa da ajuda desse aqui, ó. Essa bênção. Entendeu? A gente precisa dessa bênção aqui, ó, para nos ensinar. O Espírito Santo, ele foi chamado para esse momento, para nos ensinar. Então a gente não sabe orar como convém. A gente não sabe orar da maneira certa. Aí o Espírito Santo, o que ele faz? Ele intercede por nós. Entendeu? Aí sim, aí a gente ora da maneira certa. Então a gente não sabe orar, filho. Entendeu? A gente aprende com a ajuda do Espírito Santo. E com o professor, com o mestre Jesus. Então, primeiro se ora, ó, ao Pai, tá? Coloque isso na sua cabeça. Ore ao Pai. Então, vai orar ao Pai que está nos céus. E você, eu, nós, eles. Vamos conjugar tudo aqui, né? Ele precisa ser santificado. Não que ele precise disso. Mas quando a gente santifica ao Pai, quando a gente ora, adora, quem é beneficiado
as pessoas que são beneficiadas somos nós mesmos. Então a gente precisa orar ao Pai e a gente precisa santificá-lo. Amém? Aqui se refere a ter temor, tá? A adoração, louvor, tudo a Ele e ao nome dEle. Pastor, mas eu não sei o nome de Deus. E foi perdida a pronúncia. A pronúncia daquele Yud, Re, Vav, Re, em hebraico, aquilo ali se perdeu. O nome que foi dado, toda autoridade, que todo joelho se dobrará, ao nome que importa que sejamos salvos, é o nome de Jesus. Então você ora ao Pai, você santifica o nome. Mas pastor, eu não sei o nome de Deus. Chama Deus aí. Entendeu? Mas se tiver um nome para falar, fale Jesus. Santificado seja o nome de Jesus. Porque a esse nome foi dado toda a autoridade, toda a autoridade. Então, você vai orar ao Pai, você vai santificar o nome de Deus. E aqui no verso 10, há um pedido para que o reino se estabeleça. O reino de Deus. Então, é um pedido para que venha o reino de Deus sobre a terra. Reinando primeiramente dentro de nós, porque Jesus diz: o reino de Deus não vem com visível aparência, mas ele está dentro de vós. Primeiramente ele começa dentro de nós, esse reino. E ele é o rei que reina em nós. E esse reino, ele vai se transformar depois de dentro de nós. Ele vai mais para frente, Deus abençoe que seja logo, o reino milenar que vai acontecer. Jesus vai reinar por 1000 anos aqui na terra. É o reino milenar. Está escrito, vai acontecer. E depois ele vai reinar pelos séculos dos séculos, né? Para sempre. Então, é deixar Deus reinar. Desejar isso, viu? E proclamar isso. Bom, faça-se a tua vontade. Não a nossa, né? Porque a gente quer que a nossa vontade, a carne milita contra o espírito, né? E o espírito contra a carne. Então aqui está dizendo sobre reforçar o pedido para que a vontade de Deus seja feita, não a nossa. E que ela seja feita de tal forma como é lá no céu, assim na terra como no céu. Porque no céu, meu irmão, minha irmã, Deus mandou, está mandado. Entendeu? Lá no céu não tem mais não. Falou, tem que cumprir. E se não cumprir, cai. Foi assim com os anjos que não quiseram a vontade do Pai. Não quiseram, foram expulsos. E é assim até hoje. Se a gente quer fazer a nossa vontade, a gente acaba perdendo de que Deus se manifeste em nossa vida. Então, a partir do verso 11, aqui foram pedidos coisas espirituais, né? Mas quando chega aqui no verso 11, começam os pedidos materiais.
E ele diz assim: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Dai-nos hoje. Isso aqui é um ensinamento muito lindo. Porque o filho, você já viu o filho pedindo comida? Desde o início, né? Ele só sabe chorar. É a linguagem do choro. Então ele quer comida, ele chora. Ele está pedindo. Humildemente. Chorando pelo alimento. E assim tem que ser. Isso aqui representa dependência de Deus. Quando todo dia você pede o pão. Isso aqui tem um simbolismo muito grande, porque Jesus é o pão da vida. E a gente precisa dele todos os dias. Então, o pedido tem que ser feito todo dia. Pedir o pão. Dai-nos, Senhor, o pão nosso. Dai-nos o nosso alimento. Isso tem que estar nas nossas orações. E ele ainda dá outro ensinamento aqui, que o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Hoje. Porque a ansiedade, ela sofre antecipado, né? E a gente tem que pedir o pão de cada dia. Então é hoje. Amanhã é outra coisa. Então uma pessoa vai aprendendo que essa luta, essa batalha, essa oração, essa dependência é todo dia. É cada dia. Amém? Então a gente precisa dessa dependência de Deus a cada dia. Aleluia! Glória a Deus! Bom, se você está gostando aí, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, para que todas as vezes que tiver vídeo, você seja notificado. Então, fomos aqui para os pedidos materiais, e no verso 12, vai falar do perdão. Perdoa as nossas dívidas, né? Aqui não é o cartão de crédito não, tá? Apesar que você pode perdoar alguém que te deve. Entendeu? Você pode perdoar alguém que lhe deve. Mas aqui não se refere à fatura do Nubank. Não. Não, ou de alguém que deve a você dinheiro, né? Apesar que os judeus, no ano Shemitah, né, eles perdoam as dívidas também, né? A Bíblia fala, libertava quem era escravo naquela época, libertava eles, né? Então, a gente perdoa. Aqui é um pedido, né? Um pedido para Deus perdoar as nossas dívidas. Que a gente, ainda que você não deva nada no Serasa, no SPC, mas você deve a Deus. Todo mundo deve a Deus. É ou não é? Pois é. Até que um dia... não, mas Jesus não pagou? Pagou. Mas se nós devemos a uma pessoa, é a Deus. Ou não? Pois é. Então nós temos uma dívida eterna com Deus. Uma dívida eterna. Jesus pagou o preço da nossa salvação. Mas a gente tem que ser grato eternamente por essa dívida que foi paga. E ele diz, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Então, a gente recebe o perdão de Deus, mas a gente tem que dar o perdão.
né? Aqui embaixo ele vai repetir. Então a gente perdoa, perdão, a gente pede perdão pelas nossas dívidas, pelos nossos erros, pelas nossas falhas. E quem pecou contra a gente perdoa. Tá? No verso 13 tem algo que é muito importante também, que tem que ter na nossa oração, é pedir para não cair. Então, nas nossas orações, a gente tem que pedir: meu Deus, não deixe eu cair. Não me deixe cair em tentação. Ó Senhor, não me deixe cair. Não me deixe cair em tentação. Né? A tentação, ela vem para todo mundo. Jesus foi tentado no deserto. Né? A tentação não é pecado. A tentação bate na porta. A gente não pode cair em tentação. Certo? Então, esse ponto aqui, a gente precisa ter na nossa oração de pedir a Deus para não nos deixar cair. Mas, livra-nos do mal. Olha, Jesus, ele nos ensina que nas nossas orações tem que ter pedidos de livramento. Pedir para livrar-nos do mal. Todo dia. Meu Deus, me livra do mal. Livra a minha família do mal. Livra a minha casa. Livra-me do mal. Isso é tão importante, sabia? Você está entendendo que ele deu um modelo de oração e não para você ficar igual uma vitrola quebrada? Aquele que tinha uma agulha, lembra? Talvez você seja novinho, não lembra daquela vitrola que tem uma agulha que enganchava e ficava repetindo. Livra-nos do mal. E finaliza glorificando e reconhecendo, dele é o poder, o reino, a glória. Então, todo louvor para Deus. Amém? Compreendeu que era um modelo de oração e não algo para você repetir como um mantra? Não é isso não. Não. E ele reforça aqui, porque esse perdoar, isso aqui tem a respeito das dívidas, tá? Olha lá. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, tá? Então não era a fatura, tá? Não era o boleto. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Aleluia! Então, amados irmãos e irmãs, o raio-x do Pai Nosso nos mostra que Jesus não mandou repetir. Jesus mandou um modelo para que a gente possa inserir na nossa oração tudo que está aqui. Pastor, mas como é que eu vou decorar tudo isso? Sabe como é que faz? Começa assim, ora com a Bíblia aberta. Entendeu? Abra aqui na passagem, e aí você vai vendo os pontos e você insere na sua oração. No momento que você ali estiver em comunhão, aí você abre a Bíblia. Aí você vai vendo os pontos e vai falando. Vai chegar um momento que você não precisa mais. Você já vai direto, porque você sabe a sequência, você sabe o que não pode faltar na sua oração. Essa é uma oração ensinada pelo Filho de Deus, uma oração que foi validada pelo Filho de Deus. E com certeza o Pai recebe. Amém? Glória a Deus. Essa
foi a palavra de hoje para o nosso coração, e que você seja impactado pelo resultado da oração que verdadeiramente chama a atenção de Deus. Amados irmãos e irmãs, vamos fazer uma breve oração para que a gente possa encerrar. Senhor nosso Deus e Pai, santo é o teu nome. Obrigado, Senhor. Agradeço ao Senhor porque oculta aos sábios e entendidos desse mundo e revela aos pequeninos, aqueles que não são. Obrigado, Senhor, por nos mostrar o que verdadeiramente o Senhor desejava nessas palavras, que chegasse aos corações da maneira certa. Senhor Deus, abençoe a vida dessa pessoa que ouve nesse instante. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo te ajude a orar como convém, que o Espírito Santo te direcione e que você seja fortalecido. Em nome e para a glória do Senhor Jesus. E você que recebe essa palavra, diga amém, diga graças a Deus. Graças a Deus. Amados irmãos e irmãs, vou repetir aqui. Para você que não me conhece, eu sou o pastor Alessandro, sou pastor da Igreja Cristã Templo do Espírito Santo. E eu quero fazer um convite para você, e se você se sentiu tocado pelo poder de Deus, o Espírito do entendimento, o Espírito Santo abriu o seu entendimento e você deseja mais, né? Nós temos, para você que mora aqui em Patos de Minas, nós temos uma reunião todos os domingos, 8 horas da manhã. Domingos, às 8 horas da manhã. Nós estamos situados na rua Ponto Chique 336, o bairro é Vila Garcia. Você é o meu convidado especial, vem estar conosco nesse domingo. Não importa a sua religião, mas importa que você creia. Tá bom? Te espero lá, que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, sua família. Um forte abraço. Tchau, tchau.